Obrigado. Abram suas Bíblias em Efésios capítulo 1. Efésios capítulo 1. Carta de Paulo aos Efésios capítulo 1. Nós vamos fazer a leitura do versículo 15 ao versículo 23. Efésios 1, 15 a 23. Vou continuar, meus irmãos, com uma série de pregações da Pastoral da Família sobre igreja e família, né? O papel de ambas e como esses papéis se correlacionam, como esses papéis se combinam, como esses papéis são papéis um pouco diferentes, mas inseparáveis. Efésios capítulo 1, versículo 15 diz assim: Por isso, também eu, tendo ouvido a fé que há entre vós no Senhor Jesus e o amor para com todos os santos, não cesso de dar graças por vós, fazendo menção de vós nas minhas orações, para que o Deus de nosso Senhor Jesus Cristo, o Pai da glória, vos conceda espírito de sabedoria e de revelação no pleno conhecimento dele, iluminados os olhos do vosso coração, para saberdes qual é a esperança do seu chamamento, qual a riqueza da glória da sua herança dos santos, e qual a suprema grandeza do seu poder para com os que cremos, segundo a eficácia da força do seu poder, o qual exerceu ele em Cristo, ressuscitando-o dentre os mortos e fazendo-o sentar à direita nos lugares celestiais, acima de todo principado e potestade e poder, e domínio e de todo nome que se possa referir, não só no presente século, mas também no vindouro. E pôs, preste atenção, e pôs todas as coisas debaixo dos pés, e para ser o cabeça sobre todas as coisas, o deu a quem? A quem? A quem? A igreja, a qual é o seu corpo, a plenitude daquele que a tudo enche em todas as coisas. Obrigado, Senhor, por tua palavra. Nesta manhã ela venha como uma boa semente sobre cada um de nós. Frutifique, Pai, em nossos corações. Em nome de Jesus. Amém. Vem sentar, meus irmãos. Durante muito tempo, meus irmãos, não sei se essa foi a sua percepção ou não, mas durante muitos anos eu aprendi errado a respeito desse papel correlacionado entre igreja e família. Já ouvi muitas pessoas dizerem assim: eu jamais vou deixar minha família ser prejudicada por causa da igreja. Jamais vou permitir que minha família seja destruída por causa da igreja. Como se a igreja, meus irmãos, fosse, em algum momento, colaboradora ou aquela que viesse ou exercesse um certo papel de destruição familiar. Isso foi algo que, infelizmente, estou falando de mim, eu aprendi de forma equivocada na igreja. Já ouvi muitos pastores, inclusive, dizendo que a partir do momento que a igreja começou a prejudicar a sua família, que ele iria largar o ministério para não perder a sua família. E estou falando isso por quê, meus irmãos? Porque provavelmente essa pode ser também a sua sensação. Quantas são as irmãs que até mesmo fugiam de casa os seus maridos que não gostavam de crente, os seus maridos que não gostavam de igreja, mas fugiam de casa para estarem na casa do Senhor,
louvando e adorando o seu bom Deus. Quantas vezes, inclusive no curso de batismo, quando dava aula em Nova Iguaçu, quantas vezes me vi diante de irmãos que estavam ali e que, ao conhecer as suas histórias, foram assim, de forma impactante, que os meus ouvidos ouviram. Inclusive jovens que tinham pais católicos e que todo domingo à tarde saíam de casa fugidos, dizendo que iria para um cinema ou iria se encontrar com amigos, mas estavam na igreja fazendo curso de batismo para se batizarem. E não foram poucos, meus irmãos. Não foram poucos. Não foram poucas as mulheres que, inclusive, terça-feira à noite corriam para o SIAB, às vezes sem seus maridos saberem que elas estavam na igreja terça-feira à noite num curso teológico. Domingo de manhã nem se fala então, né? Quantas guerras, ou quantos rumores de guerras essas irmãs tiveram em casa, só pelo simples fato de dizer, estou indo à igreja. E os seus maridos, ou até mesmo filhos, brigando, né? Ali irados por conta de que ela poderia estar em casa, tomar um café da manhã com todos, e ali estarem, os interesses eram outros, preparando o almoço da galera, né? Mas estavam indo para a igreja e completando a frase, dando dinheiro para o pastor, né? Esse é o sempre complemento da frase. Vai lá dar dinheiro para o pastor, é sempre isso que é o complemento, não é? E quantas hoje minhas irmãs dão testemunho de que pode ser até que o seu marido não esteja ainda na igreja, mas que o seu marido hoje já levanta de manhã cedo no domingo e diz assim, vai na igreja não? Ué, estranho, 9 horas da manhã você está em casa ainda? Hoje não é dia de você ir na igreja? Porque nós cremos, ou deveríamos crer, minhas irmãs e meus irmãos, que quando nós servimos ao Senhor em primeiro lugar, o Senhor nos honra, o Senhor nos abençoa. Então eu já venho a algumas pastorais trazendo aos irmãos essa diferença, mas uma diferença complementar, não uma diferença que venha trazer uma desigualdade ou venha trazer uma separação, mas uma diferença naquilo que é a igreja e naquilo que é a família. E se você olhar para esse texto de Paulo aos Efésios, nós vamos ver claramente, meus irmãos, que Deus colocou sua igreja no topo. Deus colocou a sua igreja no cume do mundo, porque a sua igreja nada mais é do que a reunião de um povo que foi chamado da habitação do mundo para unir-se ao seu Senhor crucificado e ressurreto. Isso é a igreja. A união de um povo que foi resgatado do império das trevas, como o mesmo apóstolo Paulo vai dizer aos Colossenses, para se reunirem e servirem ao seu Senhor crucificado e ressurreto. Nós somos, meus irmãos e irmãs, uma nova humanidade formada. Por que uma nova humanidade? Porque fomos marcados pelo batismo, nos reunimos ao redor da mesa do Senhor para banquetear na sua casa, declaramos a nossa fé comum em Jesus Cristo e sabemos que hoje Ele está assentado à destra do Pai no céu e reina como Rei dos Reis e Senhor dos Senhores. O mundo não faz isso. Por isso que eu chamo de uma nova humanidade. O nosso Senhor, Ele governa todas as coisas por causa da sua igreja. Olha o que Paulo disse aqui aos Efésios, meus irmãos. Potestade, poder, domínio, todo nome que se possa referir, não só no presente século, mas também no vindouro. Ele vai terminar no versículo 22. Pois todas as coisas, ou seja, tudo isso que o apóstolo Paulo numerou, ele pôs elas debaixo dos pés de quem? De Jesus, para ele ser o cabeça sobre tudo e sobre todos, mas Deus deu a isso tudo também a quem? A igreja. Então a sua igreja reina juntamente com Cristo. Então o nosso Senhor governa todas as coisas por causa da sua igreja, porque a sua igreja, como representante neste mundo, ela é aquela que em Cristo governa
todas as coisas. Nós nos submetemos uns aos outros para servirmos ao Senhor, servimos aqueles que são da família da fé para o avanço do reino de Cristo. A igreja, portanto, meus irmãos, ela é o centro do mundo, ela é o berçário do reino de Cristo, já dizia um autor, que eu não vou lembrar agora o nome dele. Mas ela é o berçário do reino de Cristo, porque ela é a coluna e o alicerce da verdade, como Paulo diz a Timóteo. A igreja é coluna e alicerce da verdade. Com a igreja e por meio da igreja, sociedades vivem e morrem, erguem-se e caem. Tudo através do mover de Deus, através da sua igreja. Então, meus irmãos, o que a igreja pode fazer pelas famílias? E a pergunta que nós fazíamos era: o que minha família pode fazer pela igreja? Não, meus irmãos, o que a igreja pode fazer pelas famílias? Porque as nossas famílias não podem fazer absolutamente nada para a igreja. É a igreja que faz por nossas famílias. É a igreja que abençoa as famílias. É a igreja que reúne as famílias por causa do Cristo morto e ressurreto, por causa do Senhor que salva. Lembrando aqui os irmãos a respeito das palavras de Jesus em Mateus 10:37. Não sou eu que estou dizendo, foi Cristo quem falou. Quem ama o pai ou a mãe mais do que a mim, não é digno de mim. Quem ama o filho ou a filha mais do que a mim, não é digno de mim. E é por isso que eu entendo hoje, eu era assinante de uma revista chamada Impacto. E o nome era bem propício à revista, porque ela trazia matérias e estudos que eram de fato impactantes. E quantas vezes, às vezes comentando lá em casa, eu vi histórias de homens de Deus que deixavam suas famílias em algum país europeu para ir lá para o interior da África, para ir para a Índia, para abrir uma obra missionária ali, propagar as Escrituras para aquele povo que não conhecia o Evangelho. E aí na biografia daqueles homens, ao ler aquelas histórias, uma coisa que me deixava assim bastante chateado era: mas o cara praticamente nunca mais viu a família dele para ir lá para o interior da África pregar as Escrituras, morreu lá, não viu os filhos crescerem, nunca mais teve contato com a esposa, não viu o restante da sua família. Será que isso de fato é algo de Deus? Eu pensava dessa forma. Será que isso realmente é o propósito de Deus para a vida de um homem? Só que, meus irmãos, se nós olharmos para as Escrituras, nós vamos ver alguns personagens bíblicos que Deus fez a mesma coisa. A mesmíssima coisa. Não vou aqui tomar o tempo para citar alguns. Eu poderia, por exemplo, citar Jeremias, que Deus nunca permitiu que constituísse uma família. E o pior, a família que ele tinha ainda perseguiu ele, né? Eu posso citar aqui, por incrível que pareça, mas eu posso citar até mesmo o rei Davi. Como seria difícil para Davi ter uma família orgânica, ter uma família comum, dada a vida que Davi levava, dado o tipo de vida que Davi levava. Você pensa assim: Davi era um adúltero. Davi não era só adúltero de uma mulher, ele era adúltero de várias, né? Que, como dizem os árabes hoje, ele tinha um harém, né? E depois o seu filho seguiu o mesmo caminho, não é verdade? Mas ainda assim Deus chamou Davi de quê? Um homem segundo o seu. Evidentemente que isso não é uma justificativa para o adultério, mas isso diz muito sobre o tipo de relacionamento que Davi possuía com Deus, porque Davi sabia que estava errado naquilo que ele fazia, ele se confessava diante do Senhor sempre. Então Davi, pelo tipo de vida que levava, certamente ele teria uma família o quê? Disfuncional. E aí irmão matando irmão, irmão estuprando irmã, e daí para pior. Poderia citar alguns outros exemplos aqui. Lembram quando a esposa de Moisés o salvou da morte? Porque ele não havia esqueci a palavra, não da palavra. Ele não havia circuncidado o seu filho ao 8º dia, depois do 8º dia de nascimento.
E aí sua esposa foi lá e o salvou, né, da morte. É um texto pequenininho em Êxodo, que às vezes a gente passa por ali e nem dá importância, né? Mas Moisés, o grande salvador daquele povo, poderia ter sua vida ceifada por Deus. Por quê? Porque ele descumpriu, desobedeceu a palavra. Deus iria se preocupar se a esposa de Moisés ficasse viúva, com filhos? Deus não estava nem aí se ela ia viuvar, porque Deus queria que Moisés fizesse o quê? Obedecesse a sua palavra. E alguns outros casos, meus irmãos, que nós poderíamos aqui falar, né? O que dizer de Esther, que foi entregue em casamento para um grande líder, o quê? Ímpio, que não era um judeu, que não conhecia a Deus, mas ela foi entregue a ele, coincidentemente, né? Lógico que não. Deus a colocou naquele lugar para salvar o seu povo. Então são coisas, meus irmãos, que Deus faz e que nós não entendemos muito bem. A partir disso eu comecei a entender que de fato havia um propósito do Senhor na vida desses homens que são lançados aí às missões. Às vezes não podem levar suas famílias, vão e são fatalmente comidos por canibais, não é? E sua família lá na Europa, nos Estados Unidos, no Brasil, só recebe a notícia: o fulano morreu. Mas ele cumpriu a missão para a qual Deus o vocacionou. Então, meus irmãos, essa palavra que Jesus diz: quem ama o pai ou a mãe mais do que a mim não é digno de mim, filho ou filha mais do que a mim não é digno de mim, Jesus está dizendo exatamente o porquê. Porque mais importante do que tudo nesta vida é servir a Ele em primeiro lugar. Isso significa, portanto, meus irmãos, que nossa vida com Deus é a prioridade. A prioridade da minha vida não é, em Cristo Jesus, a minha família, embora ela tenha o seu grau de prioridade também. Mas a minha prioridade é ter um relacionamento com o Senhor. Porque se eu não me relacionar com o Senhor, como eu vou me relacionar com a minha família? Como eu vou cuidar da minha casa, se eu não consigo nem mesmo cuidar de mim, da minha vida com Deus? Ninguém dá o que não possui. Ninguém faz algo sem antes aprender. Isso é mais importante, meus irmãos, do que qualquer coisa. Assim, a igreja, o papel da igreja é ser uma auxiliadora da família. Não só uma auxiliadora, mas principalmente uma condutora da família. A igreja, meus irmãos, é a mãe das famílias. A igreja é quem cuida das famílias. A igreja é quem alimenta as famílias. Porque a família, meus irmãos, ou as famílias, elas são postos avançados da igreja. Famílias não são igrejas. Famílias são postos representativos e avançados da igreja. A igreja, portanto, ela é um posto. Você sabe o que é um posto, né? Um exemplo aqui prático. Você tem o Hospital da Posse, que é um hospital, né? Mas você tem as UPAs, que são ali mini hospitais, que te dão ali um pronto atendimento rápido. Normalmente não ficam com ninguém internado ali. Quando a pessoa está mal, ela já é encaminhada para um hospital. Então são postos que o que? Auxiliam os hospitais. Porque se não tivesse esses postos, antigamente eram postos de saúde, né? Hoje são UPAs. Se não tivesse essas UPAs, meus irmãos, imagina como estaria o Hospital da Posse todo dia. Se sem as UPAs, né, já é complicado, imagina. Se com as UPAs já é complicado, imagina sem elas. Então a igreja, ela é um posto avançado. A família é um posto avançado da igreja. Porque nós somos enviados para servir ao corpo de Cristo e o mundo. E percebam, que eu falei lá no início, você vai sair daqui hoje e daqui a pouco vai embora para sua casa. Você vai com uma palavra no seu coração, para que você passe toda a semana, via de regra, longe da casa do Senhor, longe da igreja, mas não sem o Espírito de Deus na sua vida. Não sem estar ali pensando, refletindo sobre aquilo que você ouviu domingo, para pôr em prática durante a semana. E aí no final da semana que vem nós retornamos no domingo
para a casa do Senhor e novamente nos reunimos na família de Deus. A família, portanto, meus irmãos, é uma instituição completamente dependente da igreja, porque é na igreja que nós somos capacitados e guiados para sermos uma bênção lá fora. Por isso que toda família, isso é um erro que a gente comete, toda família, antes de preparar os seus filhos para serem médicos, dentistas, advogados, funcionários públicos, né? Antes de preparar os seus filhos para isso, deveriam preparar os seus filhos para serem missionários, evangelistas, proclamadores do Evangelho. Nossos filhos deveriam ser ensinados desde pequeno que a prioridade nas suas vidas é o seu coração temente a Deus. A prioridade nas suas vidas é conhecer e prosseguir em conhecer ao Senhor. Antes de uma faculdade, antes de notas altas, e não é por isso que você vai deixar de ter, né? Ou cobrar seus filhos. Mas antes de uma nota alta na escola, no ensino médio, no ensino fundamental, no ensino superior, muito antes disso, as notas dos nossos filhos devem ser altas em relação ao reino de Deus. O próprio Senhor Jesus disse que adianta o homem ganhar o mundo inteiro e perder a sua alma. Eu posso ser até sepultado com todos os quadrinhos lá, né? Que ainda estão dentro daquela bolsa lá no canto do escritório. Aqueles quadrinhos lá com um monte de diploma, né? Um monte de diplominha de curso. Posso ser enterrado com aquilo tudo. Posso ser sepultado com aquilo tudo. Mas o dia que o Senhor voltar, não adianta pegar os quadrinhos dentro do caixão e apresentar ele, não. Porque o certificado maior que nós apresentaremos diante do Senhor é a salvação. Mas tudo isso, meus irmãos, tudo isso foi destruído pela queda. Tudo isso desmoronou com a queda. E é por isso que a igreja tem esse papel, um papel de restaurar no pós-queda, e um papel não só de restaurar, mas um papel de enviar de volta ao mundo pessoas restauradas e redimidas, para que elas façam a diferença e mostrem ao mundo o Deus que nós servimos. A igreja, meus irmãos, é uma comunidade pactual, onde nós somos todos os dias aperfeiçoados e polidos no nosso cristianismo. Aprendemos aqui a servir, aprendemos a ser longânimos, aprendemos a amar, aprendemos a perdoar, aprendemos a negar a nós mesmos, aprendemos a abençoar e sermos abençoados pelos outros. E tudo isso, meus irmãos, que nós aprendemos aqui, nós levamos para dentro das nossas casas. Imaginem vocês, se nós trouxéssemos tudo da nossa família para a igreja, o que seria a igreja? Jesus, tenha misericórdia de nós. Imagina se nós trouxéssemos toda a nossa confusão familiar para dentro da igreja. Imagine se ao contrário, se a igreja fosse ali auxiliada até certa medida pelas nossas famílias, o que seria de nós? Pessoas confusas, briguentas, que não perdoam, que não têm amor. E muitas vezes só querem ser servidas, mas não querem servir. Que não compreende a limitação do próximo. Você aprende essas coisas em família? Duvido. Nós aprendemos aqui. E aprendemos aqui, meus irmãos, para que a nossa família seja uma bênção. Aprendemos aqui, meus irmãos, para daqui levarmos para a nossa casa. Aprendemos aqui a perdoar, aprendemos aqui a amar, aprendemos aqui a sermos longânimos, pacientes, aprendemos aqui que as tribulações são necessárias para um discipulado do nosso coração. Enquanto está toda a nossa família desesperada com a tribulação,
nós estamos tranquilos e calmos, porque nós sabemos que toda tribulação passa e que ela, na grande maioria das vezes, é apenas uma discipuladora do nosso coração. A família de Adão, meus irmãos, caiu, mas a família de Cristo foi redimida. O novo Adão nos redimiu, remiu os nossos pecados, nos santificou na sua presença. Para quê? Para ficarmos dentro de uma comunidade de fé e aqui vivemos o nosso cristianismo e aqui vivemos a Cristo em nosso coração? Não! Para que das portas da igreja para fora nós fôssemos também a sua igreja no mundo, iluminando e salgando aquilo que é insosso, proclamando a sua palavra sem medo, sem temor, porque o temor que se encontra no nosso coração é o temor ao nosso Senhor, é o temor ao nosso Deus. Isso mostra, meus irmãos, quão mais poderosa é a família de Cristo do que a nossa própria família. O apóstolo Paulo disse assim aos Romanos: se pela ofensa de um e por meio de um só reinou a morte, muito mais os que recebem a abundância da graça e o dom da justiça reinarão em vida por meio de um só, a saber, Jesus. E como o próprio apóstolo Paulo disse aos Efésios, Deus entregou todas as coisas e as colocou debaixo dos pés de Cristo e também o deu à igreja. A igreja. A igreja. Paulo não diz que Cristo entregou todas as coisas às famílias. Paulo não diz isso. Ele entregou todas as coisas à igreja. Porque a igreja, meus irmãos, ela nutre, alimenta e aponta a direção para as famílias. A família, ela aprende com a igreja. E como eu já disse aqui, não a igreja que aprende com a família. Repetindo a pergunta, imagine vocês se a igreja viesse a ter que aprender alguma coisa com a nossa família. Como a igreja se encontraria? Já não está muito fácil, né? Já não está muito saudável. Imagina se a igreja viesse a aprender alguma coisa com as famílias. O que seria de nós? Mas nós aprendemos com a igreja. Por exemplo, meus irmãos, aquilo que nós chamamos ou denominamos de culto familiar, né? Culto em família. Isso nada mais é o que? Do que uma extensão do culto da igreja. Culto em família não é culto da igreja. Culto em família é uma extensão do culto da igreja, porque o culto familiar, meus irmãos, não se sustenta sozinho. Aliás, dificilmente o culto familiar se sustenta até já sendo uma extensão da igreja, né? Às vezes a gente começa cheio de ímpeto, né? Aí na primeira semana faz um culto, na segunda semana já deixa 2 dias de lado, na terceira semana são 5 dias que não faz, quando vê lá na quarta semana ninguém mais ora junto, ninguém mais lê a Bíblia junto, ninguém faz mais nada junto. Não é? Esquecemos e acabamos não fazendo mais nada. E aí o nosso culto, evidentemente, se resumiria só à igreja. Mas nós podemos e temos como exemplo da igreja, nós podemos extrair o exemplo de culto da igreja para um culto familiar, como extensão do corpo de Cristo. Da mesma forma, meus irmãos, a adoração familiar é uma extensão da adoração comunitária, porque a adoração congregacional, ela é central e primária. A comunidade adora, aqui é o nosso quartel-general, aqui é o nosso lugar de adorar, aqui é o nosso lugar de louvar, aqui é o nosso lugar de exaltar, e isso é estendido também para a nossa casa. Mas se essa casa, ela não participa de uma comunidade de fé, em vão é a sua adoração, em vão é o seu culto doméstico, o seu culto familiar, em vão são as reuniões, porque esta família, ou pelo menos alguém, um membro desta família, precisa estar em comunhão com o corpo. Quer ver uma outra coisa que a igreja ensina às famílias? Uma cultura familiar da igreja?
A igreja ensina, por exemplo, como você se vestir. A igreja ensina como e o que falar. A igreja ensina a se relacionar com outras pessoas. A igreja é quem nos ensina a vivermos em sociedade, sem que venhamos sucumbir culturalmente a essa sociedade. A igreja que nos ensina isso, a igreja nos ensina ética, a igreja nos ensina moral, a igreja nos ensina civilidade. Enquanto muitos ficam por aí reclamando do presidente, reclamando do governador, reclamando do vereador, reclamando do deputado, né? Paulo nos ensina, toda autoridade é constituída por Deus. Ore pelas autoridades. Ore pelas autoridades. Ore para Deus abrir os olhos das autoridades. Ore para Deus converter as autoridades. Ore. Mas o povo, ao invés de orar, só reclama, só vai piorar. Só murmura. Só reclama. Não dobra os joelhos pela nação, não dobra os joelhos pelo governante. Pelo menos aqui vocês aprendem isso. Em outras igrejas eu não posso falar, eu não sou pastor de outras, eu sou dessa. Aqui vem eleição e vai eleição, e eu falo o que para vocês? Orem pelos candidatos, orem pelos governantes, você querendo ou não, gostando ou não, ore, porque é o que Paulo determina na palavra de Deus. Ore, porque toda autoridade é constituída. Em resumo, meus irmãos, a igreja ensina as famílias a adorar e a viver. A igreja é a nossa escola espiritual, a igreja nos prepara para a vida. Aqui na igreja nós recebemos a instrução por meio da palavra pregada, através dos cursos. Aqui na igreja nós lembramos que nós temos uma confissão, que nós cremos no Senhor, que nós cremos num Deus, que nós cremos em certas doutrinas que fazem parte da nossa vida e nos ajudam a ajudar a nossa família, a nossa casa. Depois que praticamos a liturgia do culto, depois que nós cultuamos ao Senhor, o que vai acontecer? Daqui a pouco, quando vocês forem embora, vocês serão enviados aos seus lares, serão enviados às suas famílias. E aí toda uma nova semana se inicia. E aquilo que você aprendeu aqui no ambiente da igreja, você irá transmitir à sua família? Irá transmitir à sua casa? Irá ensinar? Paulo ainda aos Efésios, no capítulo 4, versículo 11, ele diz assim: Ele mesmo concedeu uns para apóstolos, outros para profetas, outros para evangelistas e outros para pastores e mestres, com vistas ao aperfeiçoamento dos santos, para o desempenho do serviço, para a edificação do corpo de Cristo, até que todos cheguemos à unidade da fé e do pleno conhecimento do Filho de Deus, a perfeita varonilidade, à medida da estatura da plenitude de Cristo, para que não sejamos como meninos, agitados de um lado para o outro, e levados ao redor por todo o vento de doutrina, pela artimanha dos homens, pela astúcia com que induzem ao erro. Paulo está dizendo aqui: Deus levanta apóstolos, profetas, evangelistas, pastores e mestres. Sabe para quê? Para ensinar a igreja. Ensinar o que a igreja? Lá no final, a não cair na artimanha de homens, pela astúcia com que induzem ao erro. Paulo mais uma vez está dizendo: é a igreja que ensina, é a igreja que instrui, é a igreja que nos capacita, quando estivermos lá fora, a não cairmos nas ciladas dos homens. É a igreja que nos ensina, quando algo de errado está acontecendo na nossa casa, nós identificamos aquele algo errado acontecendo em nossa família. Por quê? Porque nós já fomos instruídos através do Evangelho sobre aquele algo errado. E aí somos capacitados para a mudança de rota na nossa família.
Somos capacitados para mudar o que está acontecendo dentro da nossa casa, porque nós fomos o que? Orientados, instruídos pela palavra de Deus através da igreja. Então, meus irmãos, a igreja é o centro da atuação de Cristo e o centro da nossa adoração familiar. A igreja estabelece pontos de vista. A igreja estabelece relacionamentos, a forma como nos relacionamos com Deus, a forma como nós nos relacionamos com nós mesmos, a forma como nós nos relacionamos com as nossas famílias, com os nossos vizinhos, com os colegas de trabalho, com os nossos bens, com os recursos que chegam às nossas mãos, com o tempo que temos para adorar a Deus. E tudo isso, meus irmãos, se resume numa única palavra: adoração. A igreja nos ensina como nós adoramos em família. A igreja nos ensina a vivermos uma vida de adoradores. E a igreja como um posto de batalha, a família como posto de batalha da igreja, como extensão do corpo de Cristo, ela é protegida assim contra os ventos de doutrina seculares. Porque de fato, meus irmãos, a nossa cultura, a cultura que está aí nessa sociedade, ela é lançada, ela lança pessoas mesmo de um lado para o outro, né? Ela é enganadora, ela é demoníaca. Às vezes tem igrejas que vão se adaptar a ideias inovadoras, né? Olha que bacana aquilo que a igreja está fazendo, ela está trazendo mais membros para a comunidade dela, mas está usando algo do mundo para atrair pessoas. E aí não está atraindo pessoas que vão ser transformadas em ovelhas, como gosta muito de dizer o bispo Walter, né? Está atraindo pessoas que vão estar ali como bodes e não como ovelhas. Mas tudo isso, meus irmãos, tudo isso só é combatido pela absoluta compreensão das Escrituras. E essa compreensão se transforma em proclamação. E nós, então, quando aprendemos, proclamamos corajosamente em nossas famílias e através também das nossas famílias. Quantos aqui não abrem as portas da sua casa para de vez em quando fazer um culto, né, com vizinhos, com parentes? Quantos aqui não participam às vezes de almoços, né, em família, quando toda a família se reúne? Aí quando o pessoal já vai colocar a mão na coxa de frango ali, você, pera aí, vamos orar, né? Aí alguém pensa assim, lá vem esse crente aí fazer aquela oração pela África toda, né? Cheio de fome aqui, lá vem ele orar. Aí é pior, porque o crente mesmo, ele não vai só orar não, ele vai pegar a Bíblia, vai abrir, vai ler o Salmo 119 todo, né? Aí depois vai orar abençoando o alimento. Não é? Não é isso? É isso que a gente tem que fazer. Porque foi assim que nós aprendemos na casa de Deus. Então, se estamos reunidos em família, é a oportunidade que Deus está nos dando para nós proclamarmos o seu reino e a sua justiça, para nós proclamarmos a sua salvação, para nós proclamarmos que servimos ao Senhor, que foi morto, mas que ressuscitou ao terceiro dia e salvou a minha vida. Esse é o momento. Aprendemos para ensinar, e ensinamos para que aprendam e ensinam a outros. Esse é o papel da igreja, ensinar famílias a proclamar a palavra de Deus. Por último, meus irmãos, é evidente que Jesus habita em ambas, mas é a partir da igreja, que Jesus trabalha nas famílias. E por quê? Porque Jesus é o cabeça da igreja. Você não vai ver nenhum texto bíblico dizendo que Jesus é o cabeça das famílias. Você vai ouvir sempre: Cristo é o cabeça da sua igreja. Assim como ele abençoa a sua igreja, evidentemente, por consequência, ele abençoa as famílias. Jesus é o verbo que instrui a igreja. É ele quem intercede pela igreja junto ao Pai. A partir disso, então, meus irmãos, sendo o cabeça, sendo o próprio verbo e sendo aquele que intercede junto ao Pai, ele também abençoa as famílias. Ele salva vidas
E através de salvação de vidas, Ele salva outras vidas. Ele transforma corações. E é por isso que a adoração no lar parte de uma adoração na igreja. Não há como, meus irmãos, resumindo tudo, não há como ensinarmos se não aprendermos. Não há como adorarmos em família se nós não adoramos primeiro na família de Deus. Na família que Deus nos reuniu prioritariamente para que as nossas famílias particularmente viessem a ser abençoadas. Vamos lembrar das palavras de Cristo em Mateus 10:37? Quem ama seu pai e sua mãe mais do que a mim, não é digno de mim. Quem ama mais o seu filho e a sua filha do que a mim, não é digno de mim. Esse é o resumo. É o resumo das prioridades de Deus, meus irmãos. O Senhor, Ele quer salvar famílias. O Senhor já está salvando desde a eternidade famílias. O Senhor quer salvar a sua família. Ele quer salvar a sua casa. Mas tudo isso partindo da sua comunhão, partindo do seu relacionamento com a sua santa igreja, que através da sua santa igreja nos relacionamos com o seu reino. Papéis parecidos é um paradoxo, papéis parecidos, mas diferentes. A família é um posto de trabalho da igreja. Ela vai lá no hospital, faz lá a sua residência e depois ela vai para o posto de saúde trabalhar. Ela aprende para ensinar, principalmente na sua casa, principalmente na sua família, para depois ensinar a outros. Esse é o papel da igreja e esse é o papel da família, ser aquela que é guiada pela igreja do Senhor. Pai, obrigado por tua palavra, Senhor, porque o apóstolo Paulo diz, Senhor, que a tua igreja é a plenitude daquele que a tudo enche em todas as coisas. Que a tua igreja, Senhor, foi dado o poder e a autoridade de pôr todas as coisas debaixo dos seus pés. Obrigado, Senhor, porque a tua igreja tem autoridade sobre as nossas famílias. Nós precisamos aprender isso, Senhor. Deixar de lado, talvez, um aprendizado errôneo de que a família é a prioridade, quando na verdade a tua palavra nos revela que a tua igreja é a prioridade. Evidentemente não deixando de lado a importância lógica de toda a família. Mas também, Senhor, o que é a prioridade é servirmos a Ti. É ter o nosso coração voltado para o Senhor. Porque só assim, ó Deus, nós nos abastecemos da Tua palavra e podemos ensinar em nossa casa. Abençoe, Senhor, as famílias aqui representadas nesta manhã. Senhor, que os Teus filhos e filhas saiam daqui cheios da Tua palavra nesta manhã, Senhor, ávidos por aprender e ensinar nas suas casas, nas suas famílias. Que haja uma transformação, haja um renovo, Pai, nessas casas. Que em nome de Jesus o Senhor venha repreender todo o mal, toda seta, todo dardo inflamado do maligno, seja repreendido nesta manhã em nome de Jesus. Que haja perdão, Senhor. Que haja amor, Pai. Que haja paciência entre essas famílias, Senhor. Oh, Deus, levanta-te nesses lares, Senhor. Leva da Tua paz. Leva do Teu cuidado. Leva a Tua palavra nessas casas, Senhor. Para que o Teu nome seja honrado. Para que o Teu nome seja glorificado. Para que o Teu nome seja magnificado, Senhor, nessas casas, nessas famílias, Senhor. Usa meus irmãos e minhas irmãs como sal e luz. Dissipa todas as trevas, Senhor. Seja com eles em suas lutas familiares. Seja com eles em suas dores familiares. Mas que haja salvação, Senhor. Que haja salvação nessas casas, Pai. Para que o Teu nome seja glorificado. Para que o Teu nome seja honrado.
para o teu nome que está acima de todo nome. Seja glorificado, Pai, nessas famílias. Abençoe, ó Deus, em nome de Jesus. Em nome de Jesus. Amém. Amém.